Evangelho de Jesus, segundo Lucas, capítulo 5, a partir do versículo 27, onde diz assim a palavra do Senhor. E depois disso, saiu e viu um publicano chamado Levi, assentado na recebedoria, e disse-lhe: segue-me. E ele, deixando tudo, levantou-se e o seguiu. E fez-lhe Levi um grande banquete em sua casa. E havia ali uma multidão de publicanos e outros que estavam com eles à mesa. E os escribas deles e os fariseus murmuravam contra os seus discípulos, dizendo: por que comeis e bebeis com publicanos e pecadores? E Jesus, respondendo, disse-lhes: não necessitam de médico os que estão sãos, mas sim os que estão enfermos. Eu não vim chamar os justos, mas sim os pecadores ao arrependimento. Amém, queridos? Você crê que esta é uma palavra do Senhor para a nossa vida? Amém? Então vamos orar mais um pouquinho, louvando comigo assim. Em tuas mãos, Senhor, eu me coloco agora. Fala comigo nesta hora, em que meu coração suplica o teu amor. Eu peço teu perdão, peço salvação agora. Vem me dizer que a dor findou e que a felicidade não demora. Fala comigo agora. Fala comigo agora. Fala comigo agora. Fala comigo agora. Amém, Senhor. Os amados podem se assentar. Glórias a Deus. Meus queridos, a vida de cidadãos comuns numa sociedade governada por um poder político nunca foi fácil. Aquele que precisa colocar o pão na mesa sabe bem o quão difícil é. Primeiro, você ter um emprego. Poder dizer que é um bom emprego, então, já é algo assim bem difícil de se ouvir. Mas levantar cedo, todos os dias, abrir mão de tempo com família, tempo de afazeres, de distrações, de diversão, não é nada fácil. Suportar as pressões que normalmente se encontram, né, nos ambientes de trabalho, também não é nada fácil. Muitas vezes você não tem um patrão justo, muitas vezes você não teve a felicidade de construir ali uma amizade sincera e se depara com competições, ambientes onde muitas vezes tem muita fofoca, e tudo isso é um grande desafio. E não só isso, você muitas vezes ganha pouco para tudo isso.
Você muitas vezes também paga altos impostos e, em geral, mesmo pagando os seus impostos, você precisa dar conta de saúde para a tua família, escola para os filhos, segurança no ir e vir. Você sabe então que o que estou falando aqui são desafios gigantes na vida de todas as pessoas, que eu estou chamando de vida comum, mas não é só para trabalhadores empregados, mesmo aqueles que muitas vezes se dispuseram a abrir um negócio próprio e com muito esforço, com muita sinceridade no coração, com muita entrega ao que tem feito, sofre por situações semelhantes e se veem nestas lutas intermináveis, né, que cansam tantas vezes, que levam tantos a desistir até, e isso, meus amados, aqui com esta palavra, o Senhor vem trazer ao coração da igreja, porque existiu um jovem chamado Levi, que viveu no tempo do Império Romano, onde, pelos relatos da história, a gente pode entender que foi um dos tempos mais difíceis de se viver, especialmente para os que eram judeus, como era o caso deste jovem chamado Levi. Mas Levi, ele fez como muitos hoje têm feito também, e tem ousado mudar de vida, não tem se conformado com uma situação comum. Então ele, pensando em ser diferente, de ter uma vida diferente daquela vida que ele via que seus pais tinham, que seus semelhantes judeus tinham, ele se candidata a ser um publicano, a ser aprovado pelo governo romano, a fim de exercer uma profissão que, ao seu ver, mudaria a sua história, tiraria essa condição péssima que ele via que tantos tinham, e ele não aceitava para ele. Pois ele foi aprovado e passa a exercer uma profissão chamada de publicano. Quem eram os publicanos? Eram aqueles que recolhiam os impostos das pessoas comuns e entregavam ao poder romano, aos cofres de Roma. Aquilo realmente deu a ele uma condição de vida diferente, pois impostos ele já não tinha mais que pagar, passou a receber, e com isso vem algumas outras opções também. A opção de fazer como tantos publicanos faziam, e que não era difícil de aprender, o fato dele cobrar além daquilo que era devido e ficar com a diferença, né? Isso também é conhecido como corrupção, e ele tinha essa possibilidade de ser corrupto e de enriquecer ilicitamente nas custas de outras pessoas, o que lhe daria certamente uma condição de vida financeira muito diferente das outras pessoas. Então lá estava o Levi, sentado naquela mesa de recebedoria, devidamente guardado por um policial romano, que o acompanhava para todo lugar onde ia, e isso era necessário, não somente por conta do dinheiro que ele arrecadava e tinha que transportar, mas também porque os publicanos eram odiados,
eram considerados como uma raça ruim, eram desprezados pelo fato de se colocarem contra eles, aplicando uma injustiça tão grande, o que fazia com que eles fossem separados da sociedade, tendo que viver sozinho, no meio deles mesmo. Queridos, por mais que pareça absurda a ideia de que hoje pessoas possam viver assim, não é tão incomum saber daqueles que, em troca de uma condição melhor, buscando um meio de vida que podemos chamar de até mais justos, enfim, procurando melhorar, se aplicam num trabalho, se aplicam num negócio e se entregam totalmente a isso. O que até aí não parece ter nada de errado. E eu tenho certeza que Levi, nos seus primeiros dias de trabalho, sentado naquela mesa, começou até a desfrutar daquela alegria que parecia vir sobre a vida dele em função de que seus planos estavam sendo realizados com sucesso. Ele começa a adquirir bens que ele não tinha, sua casa começa a ficar mais bonita, com uma presença em termos de patrimônio muito maior do que a que ele tinha. Ele já não se preocupava mais com o quanto teria que pescar e o quanto daquela pesca, que tantas vezes era representada por uma noite de sacrifício muito grande, ora pegando muitos peixes, ora poucos peixes, e nós sabemos que muitas vezes nenhum peixe ele pegava. Fato é que, em troca desse bem-estar, ele teria que abrir mão de algo, e ele já sabia disso. A escolha que muitas vezes nós fazemos para ter uma vida melhor, ela pode significar, meus amados, uma troca por coisas que num primeiro momento podem não parecer ser tão importantes. Foi o que aconteceu com Levi. Ele prospera financeiramente, mas ao mesmo tempo que ele prospera financeiramente, ele começa a sentir o afastamento das pessoas. Ele tinha que dar em troca o bom relacionamento que ele tinha, primeiramente com sua família, depois com os seus semelhantes, compatriotas judeus, e até mesmo com romanos, né? Romanos comuns, que tinham uma vida tão difícil também, e ele então começa a se afastar dessas pessoas. Ora, se afastando da comunhão com pessoas, quando uma pessoa, para ser bem-sucedido profissionalmente, financeiramente, ela tem que abrir mão do relacionamento com sua família, tem que abrir mão do relacionamento com os irmãos. Hoje em dia a gente pode dizer que aquela pessoa que, para prosperar financeiramente, ela tem que se afastar da comunidade cristã da qual ela faz parte, o que nós chamamos de igreja. E assim, meus queridos, saibam que quando isso acontece, ela começa a ferir um dos mandamentos mais importantes do Senhor, que é o mandamento do amor, e todos aqui devem entender isso. Como eu vou amar a Deus sobre todas as coisas, se em troca de uma prosperidade
eu estou abrindo mão do amor. Não somente o amor que eu devo ao meu próximo, mas também ao amor que nós todos necessitamos receber do próximo. Queridos, a Bíblia diz que Deus é amor. Não diz apenas que Ele ama, mas a palavra do Senhor diz que Deus é amor. Quando eu estou abrindo mão deste amor, por mais que eu possa prosperar, por mais que os meus planos possam estar dando resultados positivos, eu estou criando dentro de mim um buraco, um vazio. Vazio que no primeiro momento parece poder ser preenchido por qualquer coisa. Então você começa a prosperar, mas ao mesmo tempo você começa a sentir uma tristeza inexplicável, uma insegurança inexplicável. E você reage, você busca trabalhar ainda mais, você busca alcançar uma posição ainda maior, e você começa a querer colocar coisas naquele vazio para se preencher. E isso não é outra coisa a não ser falta de amor. Essas coisas, elas acontecem com muita gente. E tantas vezes é com boa intenção, não é com maldade. Mas o problema é que a conta chega. E por mais que você pareça estar bem, você não está. Eu fico imaginando o Levi chegando todo dia para sentar naquela mesa. Ele olha para aquele soldado romano, todos os dias, lá está ele com aquela cara de indiferença, simplesmente fazendo o seu papel. E aqueles que vinham para fazer o pagamento, olhavam para o Levi com aquele olhar de desprezo. E ele tinha que passar os seus dias assim. Toda pessoa que tem que passar um dia sem sentir o amor do irmão, o amor daqueles que são da sua casa, o amor daqueles que trabalham com ele, meus queridos, certamente terminarão seus dias frustrados, entristecidos, pensando se está valendo a pena viver desse jeito. É muito certo que vai chegar um momento que ele vai começar a pensar, viu? Será que a decisão que eu tomei, será que esse era de fato o caminho que eu tinha que ter tomado? Porque normalmente a felicidade não vem, a paz também não existe satisfação. E aí, muitas e muitas vezes, é possível que chegue no mesmo ponto que o Levi chegou. Aquele jovem deve ter começado a pensar, e agora? Como eu saio disso? Como eu volto para trás? Já sou odiado, mal visto, desprezado por todo mundo. Já não tenho mais a satisfação de um encontro feliz, sincero. É muito provável que aquele vazio que existia dentro dele é um vazio que quem sente, meus amados irmãos, também deve estar aí pensando como você vai preencher esse vazio? Quando virá aquela felicidade verdadeira? Quando você terá, de fato, aquelas coisas que você acredita que são preparadas para você e que deveriam vir em troca do teu esforço,
da tua aplicação, da tua dedicação, enfim. Pois, amados, só havia um que, olhando para Levi, não via apenas um frio e cruel cobrador de impostos. Só havia um que conseguia fazer a leitura de seu coração. Só havia um, e você já sabe quem é. É o mesmo, o único, que consegue olhar para o teu rosto e não medir as circunstâncias em que você está vivendo agora, através daquilo que se vê no teu olhar. Só existe um que não se deixa levar por um sorriso apenas. Só existe um que sabe o que se passa aí dentro do teu coração, do meu coração. Então Jesus, ele passa por ali, e ele vai olhar para Levi como nenhuma outra pessoa olhava. E é aquele olhar de Jesus que vai mudar aquela história. Eu quero te dizer que Jesus está olhando para cada um de nós nessa noite. Então você não se envergonhe de estar vivendo um tempo ruim. Não se envergonhe de estar tentando a todo custo mudar o rumo da tua história. E muitas vezes nem sentir esperança, nem ter, aliás, esperança alguma de que isso possa mudar de uma hora para outra. E se uma felicidade verdadeira pode vir sobre você, se uma paz verdadeira, se você de fato vai ter uma direção segura para aquilo que você está fazendo agora, e para que os teus planos estejam alinhados com o plano do Senhor, saiba, irmãos, que Jesus está olhando para você. Aleluias! Sinta o olhar do Senhor Jesus. Sinta o olhar do Senhor Jesus. Para um pouco agora e pense que quando ele chamou Levi, ele chamou possivelmente o mais improvável daquele lugar. Aquele que ninguém dava absolutamente nada por ele. Aquele que certamente não seria bem visto por nenhum de nós. Não, bem visto não. E Jesus não somente olha para ele, mas ele diz: segue-me. Esse convite que o Senhor Jesus faz para cada um de nós que está aqui. Quem já recebeu um convite do Senhor Jesus para segui-lo, faz um sinal assim com a mão. Você com as mãos levantadas, querido irmão em Cristo, significa que você foi um escolhido por Ele. Aleluias! Significa que a tua vida pode mudar. Significa que a tua vida já mudou. Mas ela pode mudar ainda mais. Porque são indescritíveis as obras que o Senhor pode realizar na nossa vida, irmãos. Então, eu quero fazer menção àquela mesa em que Levi sentava todos os dias. A mesa da amargura, da dor, a mesa do pecado. O que corria naquela mesa, senão a injustiça, a corrupção, um afastamento completo do Senhor. E Jesus, quando chama, Levi não pensa duas vezes. É para você ver como estava o coração dele.
É para você ver como ele queria uma mudança. É para você ver como ele esperava que alguma coisa acontecesse com ele, mas ele não podia imaginar o que seria. E o único que pode trazer o que nós não imaginamos para a nossa vida é Jesus. Aleluias! Ah, quando Jesus olha para você. Ah, quando Jesus te chama. Mas o principal, irmãos, foi que ele se levantou. Diz a palavra no versículo 27, quero ler de novo para você. E depois disso saiu, viu um publicano chamado Levi, assentado na recebedoria, e disse-lhe: segue-me. O versículo 28 diz assim: e ele, deixando tudo, levantou-se e o seguiu. Ou seja, foi o último dia que ele sentou naquela mesa. Foi a despedida de um lugar para onde ele nunca mais iria voltar. Aleluias! E Jesus está fazendo o mesmo comigo e com você. Ele tem tirado pessoas de uma mesa que não diz nada para você. Uma mesa de solidão, uma mesa de abandono, de desprezo, de uma vida que certamente não te trará a felicidade verdadeira. A mesa onde você se afasta das coisas do Senhor, não dá importância para a sua palavra, não compreende quem Ele é. Mas quando Jesus te tira dali, e você, ao chamado dEle, resolve largar aquilo. Irmão, na mesa de pecado que você sentou, você nunca mais deve voltar para lá. Quem está me entendendo? Não queira, não tenha saudade dessa mesa, porque sobretudo é uma mesa de engano. É a mesa onde parecia que os teus planos seriam de um sucesso absoluto, e você viu que não valeu a pena seguir sem o Senhor, não vale a pena seguir sem os seus irmãos, não vale a pena seguir sem a sua família, não vale a pena seguir sem a igreja, não vale a pena esquecer os mandamentos do Senhor, deixar para lá como se não tivessem importância na tua vida. Eu acho interessante porque a palavra diz que Ele deixa tudo ali. O que vem mostrar ao nosso coração que certas coisas precisam ser deixadas para nunca mais. E Ele então, a partir do versículo 29, você vê que Ele não simplesmente segue Jesus. Isso Ele já fez de imediato. Ele iria para onde Jesus fosse, e a gente pode ter certeza disso. Mas no versículo 29, você vê agora Levi numa outra mesa. E esta outra mesa foi preparada por ele. A palavra diz que Levi fez um grande banquete em sua casa, e havia ali uma multidão de quem? Uma multidão de crentes fiéis? Não, uma multidão de publicanos, uma multidão, um montão de pecadores, sentados onde? Naquela mesa. E ele então faz esse grande banquete para o Senhor Jesus. E ele traz Jesus para sentar numa mesa, irmãos, que ficava na mesma casa de sempre. Eram os mesmos móveis de sempre. E essa multidão de pecadores eram os amigos de sempre. Mas uma diferença se via naquela mesa agora, porque Jesus estava sentado ali, aleluias! E esta é para nós uma grande lição,
Porque muitas vezes nós queremos ter um relacionamento com Jesus, nós queremos que Ele mude a nossa vida, mas nós não nos propomos a fazer um banquete para Ele. Aleluias! Quando você de muitos pecados é perdoado, meu irmão, esse sentimento de Levi, isso é para nós uma grande lição, porque agora ele prepara uma mesa, e a mesa, ela não era uma mesa bonita de ser vista, olhando assim pelo alto. Muito provavelmente aqueles homens falando palavrões, porque quem teve um encontro com Jesus foi Levi, mas aqueles homens estavam conhecendo Jesus naquela hora. Você imagina Levi, tendo sido quem ele foi durante toda a vida, dando agora um testemunho para os seus amigos e dizendo assim: este é Jesus. Com certeza, muitos daqueles amigos publicanos do Levi compartilhavam entre eles aquela mesma dor, a dor do desprezo. Quem sabe o que se ouvia entre eles, dia após dia, naquelas mesas de pecado, eram maneiras e outras maneiras de alcançar uma felicidade verdadeira. E Levi naquele momento estava dizendo: eu agora sei o que é ser feliz de verdade. Eu agora, meus amigos, eu posso dizer a vocês que meu coração hoje está totalmente diferente do que estava ontem. Aquele vazio que eu sentia, eu já não estou sentindo mais. Por quê? Porque Jesus está conosco nesta mesa. Aleluias! A palavra diz que os escribas deles e os fariseus murmuravam contra os seus discípulos, dizendo: por que comeis e bebeis com publicanos e pecadores? Sempre, irmãos, haverá uma adversidade. Sempre haverá alguém para criticar o fato de você estar se aproximando do Senhor Jesus. Você coloca Jesus na tua mesa e alguém sempre vai olhar para você e dizer: está vendo? Teve uma vida de porcarias, uma pessoa que não tem testemunho nenhum, uma pessoa que a gente conhece bem, sabe o jeitão dele, sabe como ele é. Muito provavelmente vão manifestar uma desconfiança em relação a você. Não vão acreditar que Jesus está contigo ali. E quando começarem a perceber que Jesus te aceitou, a gente costuma dizer, né? Vamos aceitar Jesus como Salvador. Irmãos, na minha conversão, ficou marcado um fato aí, que muitos aqui já conhecem, porque quando o homem fez o apelo lá para quem estava na igreja aceitar Jesus, eu estava lá, né? Mas o som daquela igreja, irmão, mas era tão ruim, eu já sou surdo, e o som ruim, então, eu não entendi absolutamente nada que o homem falou, e eu me levantei. A pastora estava comigo naquele dia, mais do que depressa, levantou junto, né? E aí, vamos lá para frente. Eu pensei que era só para orar. Eu não entendi nada desse negócio de aceitar Jesus. E aí começa aquela alegria na igreja, eu não estava entendendo absolutamente nada. E aquela alegria, vem um me abraça, e vem outro abraça. E eu já me sentindo, né, já tenho dificuldade de ser humilde. Aí tem tanta gente para orar ali, mas só eu que vinha todo mundo me abraçar.
e me abraçando e tal, e a Vânia chorando. E eu, olha, tudo isso só porque eu levantei para pedir oração. Não estava entendendo. Irmão, eu saí dali sem entender nada. Passam uns dias, estou eu e a Vânia indo para a casa da irmã dela, do meu cunhado, Valdomiro, e no caminho ela veio com essa história. Não, porque quando você aceitou Jesus como Salvador, eu digo, eu? Eu? Não, eu não, o que é isso? Sim, Júnior, aconteceu naquele dia, assim. Eu falei, aquele dia que todo mundo me abraçou? É, aquele dia. Eu disse, mas olha, eu não sabia o que eu estava fazendo, não. Não sei onde que eu estava com a cabeça. Mas eu parei, irmãos, e pensei comigo assim, né? Eu já vinha buscando em Deus algum conhecimento que eu não tinha sobre Ele. Isso já me mostrava que quem era eu para aceitar Jesus como Salvador? Aí eu disse para a Vânia naquela hora, eu falei, viu, sou eu, com todos os meus pecados, com os meus erros, cabeçudo do jeito que eu sou, e eu é que tenho que aceitar Jesus como Salvador? Não, é Ele que tem que me aceitar. Aleluias! Aleluias! É Ele que tem que me aceitar. Será que Ele me aceita? Será? Irmãos, eu não sabia nada desse negócio de mesa, mas é como se eu dissesse, só Ele para me tirar dessa mesa. Aleluias. E eu aceitei Jesus naquela hora. Eu nunca mais saí dos caminhos do Senhor. Já cambaleei, né? Já bambiei, que eu sou São Paulino, então você bambeia mesmo. Já tive, sim, meus dias de dúvidas, de dificuldade. Já tive vontade de voltar para trás. Já tive vontade de largar tudo. Mas todas as vezes que eu chamei Jesus para sentar comigo na mesa, Ele estava ali. Porque Jesus sempre vai sentar na mesa que você prepara, meu irmão. Você não tem que esperar que Ele prepare uma mesa para você. Pode ver, até naquele dia de Páscoa, na realização da última ceia, não foi Jesus quem preparou. Foram os discípulos. Ele disse, vai e prepara a Páscoa. Vai num lugar assim, vai estar tudo ali, vocês preparam porque eu vou estar lá. Toda vez que você preparar uma mesa para Jesus, tenha certeza de que Ele vai se assentar contigo nessa mesa, aleluias. Ele sentou na mesa da casa do fariseu, ainda que o fariseu não estivesse honrando a presença dele, mas ele lá estava, porque uma mulher entraria ali e derramaria perfume nos seus pés, aleluia. Todo lugar onde alguém vai adorá-lo, o Senhor Jesus vai estar naquela mesa. Ele esteve na mesa na casa de Lázaro, Ele esteve na mesa na casa de Pedro. Ele não tem escolhido, Ele não é seletivo. Por isso, quando você preparar uma mesa, meus irmãos, você não pense em chamar somente os justos. Não pense que na tua mesa tem que fazer parte somente aqueles que já estão num caminho do Evangelho, crente, de muito tempo. Não, chame principalmente os enfermos. Então, se na tua casa, na tua família, tem gente que ainda não conhece Jesus, saiba que viver nestas mesas, feito a mesa da recebedoria, irmãos, é uma mesa de doença, é uma mesa que mata, é uma mesa que te suga, que rouba as tuas energias, porque o salário do pecado é a morte. Então a mesa do pecado é uma mesa de morte, é uma mesa de doença. Por isso que quando aqueles fariseus criticaram o Senhor Jesus, já logo responde, porque estava ali, sabendo o que eles estavam pensando, ele dá uma resposta para todos que estão ali. E ele diz, versículo 31, não necessitam de médico os que estão sãos, mas sim os que estão enfermos.
Eu não vim chamar os justos, mas sim os pecadores ao arrependimento. Aleluias. O que Jesus estava dizendo ali, quando ele diz que veio para os que estavam doentes, ele quis dizer que na mesa onde ele se assenta, existe cura. Aleluias. Cura para toda enfermidade. Se você quer ser curado, se você quer ter uma vida verdadeiramente saudável, irmãos, nunca deixe de colocar Jesus na tua mesa. Nós, às vezes, tão preocupados, né, com as posturas religiosas, com os formalismos que se veem, que de fato não levam a nada, a gente esquece de fazer uma oração na hora em que estamos assentados na mesa. Então eu quero propor a todos aqui que sejam crentes raiz. Crente raiz. Está na moda esse termo, você vai me entender. Sentam contigo na tua casa pessoas que não conhecem Jesus. Então, naquela hora, você é o Levi. Não tenha vergonha, porque você quer a cura de todos eles. Quer ou não quer, irmãos? Muitos aqui têm filhos que estão enfermos na fé. Outros têm pessoas na família que você sabe são boas pessoas, mas precisam de Jesus. Precisam para serem curados. E só Jesus cura caráter. Só Jesus transforma. Só Jesus cura sentimentos. Jesus cura depressão. Quem crê? Jesus cura o desânimo, cura a falta de paz. Só Jesus dá direção. Jesus estabelece uma nova prioridade. Sem Jesus, as pessoas nunca vão conhecer uma mesa que cura. Então sempre, lembrem-se disso. Especialmente os sacerdotes presentes aqui nesta noite e aqueles que vão ouvir a palavra do Senhor. Seja o responsável, assuma o papel de apresentar Jesus para todos. Meus queridos, é um prazer que todos estejam reunidos nessa mesa. Aqui nós teremos daqui a pouco um ovo frito com farofa e abobrinha. Às vezes, vai ter um churrasquinho também, né? Vai ter uma lasanha. Bom, seja lá o que vai ter para comer. Você vai dizer, daqui a pouco, nós vamos nos alimentar nesta mesa. Mas quero dizer a todos, que está presente aqui entre nós, e está sentado no lugar mais importante desta mesa, o Senhor Jesus, para quem eu peço agora e na hora de toda a refeição, uma forte salva de palmas. Aleluias! Louvado seja, Senhor! Obrigado porque o Senhor está nesse lugar. Recebe, Senhor, o louvor do teu povo, que valoriza a tua presença, que sabe o que o Senhor significa. Sim, Senhor Jesus. Tão simples, né, irmãos? Tão simples. Eu vou fazer isso. Eu proponho que você faça também. Porque quando o Senhor Jesus é louvado, irmãos,
Quando a presença dele é honrada, as curas vão acontecer, aleluias. E não somente a tua vida será transformada, mas creia, a vida de todos aqueles que estiverem assentados nesta mesa. Prepara uma mesa para o Senhor Jesus todos os dias e honre a presença dele, amém? Vamos ficar de pé. Eu quero te dizer que a vida daquele rapaz chamado Levi, que poderia terminar, como tantas outras infelizmente terminaram, e como muitas, infelizmente no nosso tempo, também vão terminar sem conhecer Jesus. É triste, mas uma realidade. Agora, para quem não sabe, a vida do Levi mudou muito. Até seu nome foi mudado. Quem sabe o nome do Levi? Depois que ele conheceu Jesus, como ele passou a ser chamado? Quem sabe? Muita gente aí já respondeu. Ele é o Mateus. O Mateuzinho, apóstolo do Senhor Jesus, um dos 12, e o escritor do primeiro dos evangelhos. Quando você lê lá, Evangelho segundo Mateus, é o Mateuzinho, aquele que trocou de mesa. E esta é uma noite de você pensar, irmãos, de qual mesa você está fazendo parte. Quem sabe diante de uma palavra como essa, o Senhor está tocando teu coração e te movimentando para uma troca de mesa. Sai dessa mesa de ilusão, prepara uma mesa para o Senhor Jesus, e você vai ver a cura acontecendo sobre você, amém? Abaixa a tua cabeça, fecha os teus olhos, vamos orar. Senhor Deus e Pai amado nosso, diante da tua palavra tão maravilhosa, aqui estão, Senhor, tantos que como Levi, passam a ser Mateus, pela graça e misericórdia do Senhor Jesus Cristo. Sim, porque quem éramos nós naquela mesa de pecado? Que destino nós teríamos se o Senhor Jesus não tivesse olhado para nós? Pai, assim como tantos que aqui estão, Senhor, sentindo um vazio dentro de si, vazio que não é outra coisa a não ser a falta de amor, o amor necessário. Por isso, não somente nós devemos entregar este amor. Tua palavra, Deus amado, diz que a única coisa a qual nós vamos sempre dever é justamente o amor. Então, que esse amor devido seja praticado por cada um aqui nessa noite, a fim também de que possamos receber este amor, Senhor, que preenche nossos corações, que substitui todos os projetos humanos, que faz com que a certeza da tua presença nos leve a uma vitória verdadeira. Então que nós possamos, Deus querido, ter o Senhor Jesus nas nossas mesas, que nestas mesas haja a presença do Senhor para ser louvada, para ser adorada, para que o nome do Senhor Jesus seja glorificado ali, não tendo espaço para maldade, não tendo espaço para fofoca, não tendo espaço para um distanciamento do Senhor, mas que sobretudo ela possa aproximar pessoas do Senhor Jesus. Pecadores enfermos que possam ser curados nas mãos poderosas do Senhor Jesus. Que isto aconteça sobre a nossa vida, sobre a nossa casa, sobre os nossos amigos e todos aqueles que nós colocarmos nesta mesa, para a honra e glória do Senhor. É o que eu desejo, Deus querido, e assim eu lhe peço, em nome do Senhor Jesus, em nome do Senhor Jesus, e todos juntos digam a uma só voz, em nome do Senhor Jesus.
Amém. Vamos aplaudir este nome, porque Ele tem poder. Aleluia!